Bom dia mais uma vez, vamos lá, vamos continuar a nossa parte de República Velha. Nós estávamos analisando Guerra do Contestado, fechamos Guerra do Contestado, e agora vamos retornar com Venceslau Braz. Nós comentamos que a Guerra do Contestado, ela começa no governo Hermes da Fonseca e termina no governo Venceslau Braz. Lembram disso, né? Começa em 1912, termina em 1916. Bom, só para a gente relembrar, o governo Hermes da Fonseca, ele marca um rompimento de Minas e São Paulo. Minas e São Paulo não entram no acordo, Rui Barbosa disputa com Hermes da Fonseca vence. Em 1914, vence Venceslau Braz. E a vitória de Venceslau Braz marca a retomada da política café com leite. Ou seja, Minas e São Paulo retomam o acordo político através do Pacto de Ouro Fino, né? Ali assinado, e ali PRP e PRM, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, voltam às boas, por assim dizer, e voltam ao acordo político entre as duas oligarquias. Nós comentamos, quando estávamos analisando Hermes da Fonseca, que o governo Hermes da Fonseca foi um governo complexo porque eram tempos difíceis pré-Primeira Guerra Mundial. O governo Venceslau Braz foi um governo imediatamente no mesmo período da Primeira Guerra, tá? Então é uma associação que é importante você fazer aí nas suas anotações ou mesmo mentalmente. Quem era o presidente do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial? Venceslau Braz. Você tem que saber também quem era o da Segunda. O da Segunda é mais fácil, né? Eu acho. Quem é o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? Vargas. Getúlio Vargas. Quem era o presidente do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial? Venceslau Braz. E o governo Venceslau Braz foi um governo, logicamente, muito agitado por conta justamente da guerra. O plano internacional vai automaticamente interferir no plano nacional dentro desse contexto. Vamos entender? Vou descer todo o slide para quem está fazendo anotações e aí vou comentando os tópicos, tá? Bom, então nesse momento a gente fala do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu só tirar uma dúvida, eu vou voltar com vocês aqui só para eu tirar uma dúvida. O áudio tá tranquilo? Me dá um joinha aí para eu continuar. O áudio tá fluindo hoje? Tá, Gustavo? Letícia, ótimo. Todo mundo me dando joinha. Então, tô tranquilo hoje. Lembrando que qualquer coisa eu vou disponibilizar a gravação depois. Então, assim, estoura a Primeira Guerra na Europa. Tríplice Entente, Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, inicialmente. A Tríplice Entente formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. Não se preocupem com isso, eu só estou te mostrando que os países europeus estavam envolvidos, porque não se preocupe agora, porque nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, então nós vamos ver isso detalhadamente, tá? Então, assim, dentro desse contexto, perceba, o Brasil tem na Primeira Guerra uma participação apenas secundária, diferente da Segunda. Na Segunda Guerra, o Brasil participa efetivamente, enviando cerca de 25 mil homens da Força Aérea Brasileira e da Força Expedicionária Brasileira, da FAB e da FEB. Na Primeira Guerra, o Brasil tem um navio afundado, né, por navios alemães, e acaba rompendo diplomaticamente, momentaneamente, com a Alemanha, coincidente, porque também teve um episódio semelhante na Segunda Guerra, mas a participação do Brasil na Primeira Guerra foi uma participação secundária. O que eu quero dizer com isso? Foi muito mais no transporte de mercadorias, ou mesmo no fornecimento de alimentos, né? Então foi muito mais na questão de abastecimento a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Não foi uma participação efetiva no fronte de batalha. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante. Durante a Primeira Guerra, economicamente falando, naturalmente, nós tivemos uma retração das exportações de café. Concorda comigo?
Os países estavam envolvidos na guerra, logicamente estavam no esforço de guerra, e os produtos considerados supérfluos tiveram uma diminuição de consumo. E o café não era essencial. Então, houve uma retração das exportações de café durante a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que, mesmo com essa retração internacional, eu tinha um sistema de garantia dos lucros dos cafeicultores aqui, por meio do Convênio de Taubaté. Nós já discutimos isso, ok? Bom, outro detalhe importante é dizer que, e presta atenção nesse momento, que eu vou fazer uma comparação com a atualidade, tá? Vai ser a primeira comparação com a atualidade de hoje. A gente vai fazer uma outra também mais à frente. Como os países industrializados, as grandes potências industriais daquele período estavam em guerra, vamos lembrar? Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos. Vamos pegar essas quatro. Como essas potências estavam envolvidas em guerra, as indústrias desses países se adaptaram ao contexto bélico. Ou seja, a indústria armamentista amplia a sua produção. Faz sentido, né? A indústria de armamentos para um conflito que estava em eminência, estava acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Que a produção de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, eletrodomésticos, automóveis de passeio, a produção, por exemplo, de roupas, calçados, perfumes, produtos acessórios. A indústria desses produtos, ela diminui, ela se retrai no cenário internacional. Essas indústrias, elas estão no momento de esforço de guerra. Por exemplo, aquela indústria cosmética que a máquina fabricava batons, ela é adaptada para fabricar balas de fuzil, balas de revólver. É isso que acontece no esforço de guerra, ou numa grande necessidade mundial. Por exemplo, nós estamos no momento de pandemia por coronavírus, Covid-19. Algumas indústrias, vocês devem ter percebido, que adaptaram parte da sua produção para este momento. Por exemplo, algumas indústrias automobilísticas, neste momento de pandemia, por causa da sua tecnologia, estão fabricando respiradores. Estão fabricando respiradores automáticos. Um outro exemplo, a Ambev, líder do segmento de bebidas aqui no Brasil, adaptou parte da sua produção, neste momento, para produzir álcool em gel, para abastecer hospitais e áreas de necessidade. Então, nós estamos, nesse momento, num esforço pandêmico. E aí algumas indústrias estão se adaptando às necessidades. Por que eu estou trazendo essa análise? Porque naquele momento da história, da Primeira Guerra, como essas indústrias dessas principais potências estavam em esforço de guerra, há uma diminuição da importação desses bens de consumo. E isso vai favorecer a indústria nacional, a indústria brasileira, numa política que nós chamamos de substituição de importações. Presta atenção. Como diminui a entrada de produtos, de bens de consumo no Brasil, a indústria brasileira de bens de consumo vai aproveitar esse aumento da demanda interna, esse aumento da necessidade do mercado consumidor brasileiro. E eu vou ter, durante a Primeira Guerra Mundial, um surto industrial no Brasil. Então, a principal consequência econômica da Primeira Guerra Mundial para o Brasil, aliás, eu tenho duas consequências econômicas da Primeira Guerra para o Brasil. Uma delas, a retração da exportação de café. A outra, o favorecimento para o desenvolvimento industrial durante o período da Primeira Guerra. Então, eu vou ter um aumento da produção industrial, um surto industrial nos 4 anos da Primeira Guerra Mundial dentro do Brasil. Por que nós estamos falando, e eu estou batendo na tecla,
de que nós temos um surto industrial nesse momento. Por que eu não tenho uma industrialização de fato? Porque na hora que acaba a Primeira Guerra, as indústrias, principalmente norte-americanas e estadunidenses, voltam à sua produção regular. E aí a indústria brasileira se retrai, porque os bens de consumo estadunidenses começam a entrar no Brasil em grande quantidade, tomando o mercado consumidor dos produtos industriais brasileiros, industrializados brasileiros. Entenderam essa parte? Vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar um pouquinho a apresentação. Entenderam? Tranquila essa parte? Alguém tem alguma dúvida? Não. Ok para a Lara, para o Gustavo, para o Pedro. Eu posso seguir, então? Tá de boa? Pode seguir, tá de boa. Tranquilo. Então, fechou, então. Então, voltamos para a apresentação, tá? Bom, e aqui a gente tem um outro desdobramento a partir desse momento. E agora eu vou precisar da apostila, tá? Agora eu quero vocês comigo na página 28 e 29. Principalmente na 29. Olha o raciocínio. Durante esses 4 anos desse surto industrial brasileiro, automaticamente, como aumenta a demanda, aumenta a produção. E como aumenta a produção, aumenta o operariado. Aumenta a classe trabalhista. Aumenta o proletariado. Mulheres, crianças e homens adultos. Ou seja, essas indústrias vão empregar mais pessoas. Agora, de onde vem a maior parte desse operariado, desses trabalhadores brasileiros? Nós já discutimos isso em algum momento, tá? Anteriormente. De onde vêm esses trabalhadores? Principalmente imigrantes, europeus, italianos, portugueses, espanhóis, principalmente. E esses imigrantes que vieram para o Brasil, ou descendentes de imigrantes que vieram no final do século XIX, nós já comentamos sobre isso, esses imigrantes vinham e vieram com diversos tipos de pensamento, porque diversas correntes ideológicas estavam em circulação na Europa naquele período. Nós também já comentamos isso. E algumas dessas correntes nós já analisamos esse ano. Darwinismo social, positivismo, que foram óticas, que foram pensamentos de elite dentro da Europa. Nós já discutimos isso. O que eu quero chamar a atenção de você nesse momento? É que começa junto com esses imigrantes que vieram ali... Só não estou te escutando nada. Tá, não tem problema, é só você pegar a gravação depois. Então, nesse momento em que há uma vinda de imigrantes no final do 19, início do 20, eu vou ter a disseminação de outros ideais. Quais ideais? Dos ideais anarquistas e dos ideais socialistas. Anarquismo e socialismo, vocês analisaram no 8º ano. Vocês analisaram no ano passado o ideal do socialismo utópico de Robert Owen, Charles Fourier, do Saint-Simon. Viram o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Viram o anarquismo de Mikhail Bakunin e de Kropotkin. Vocês viram isso ano passado. O que eu quero agora é empregar isso no Brasil, nesse período. Então, olha comigo aqui. Página 29. Vamos lá? Página 29. Vou tirar a apresentação aqui para a gente analisar e eu olhando vocês. Tá? Pessoal, sempre lembrando, se o seu áudio está falhando, se o seu áudio não está conseguindo, bom, entenda, você vai ter que ver essa parte na gravação que eu vou deixar. Que eu vou upar para o YouTube e vou colocar o link na Seneca Digital. Você pega a parte que você não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Beleza, então vou continuar. Então, na página 29, eu quero que vocês me acompanhem, tá? Podem marcar o trecho que eu vou ler. Uma vertente importante na composição do operariado brasileiro é o anarco-sindicalismo, trazido ao Brasil por imigrantes espanhóis e italianos, que defendia organizações sindicais como instituições de organização e luta em favor dos sindicalizados.
Ou seja, o anarcossindicalismo no Brasil, ele vai ser responsável por organizar os primeiros movimentos de reivindicação de melhorias aos trabalhadores. Por quê? Porque esses trabalhadores do Brasil, nesse momento, eles eram submetidos a longas jornadas de trabalho. As mulheres eram alvo de abuso sexual, por causa, principalmente, inclusive, do trabalho noturno. Crianças abaixo de 14 anos eram utilizadas como trabalhadores por causa do baixo salário, né, do baixo custo, era essa a palavra, do baixo custo. Então, assim, esse movimento anarco-sindical vai organizar os primeiros movimentos operários do Brasil ali, no contexto em que há um surto industrial. Faz todo sentido, não é verdade? Tudo não se encaixa? Eu tenho o aumento da produtividade por causa do surto industrial. Eu vou ter um aumento do operariado e do proletariado. Só que esse proletariado vive em péssimas condições, trabalha em condições ruins. Então, eles vão reivindicar melhorias a partir desse momento, principalmente organizados pelo anarcossindicalismo e pelo socialismo. Então, marquem esse trecho para mim, tá? Que eu li com vocês. Aqui eu tenho a proposta socialista de Marx, tá? A corrente socialista também era muito presente em meio ao movimento operário brasileiro e, inspirado nos ideais de Marx, os socialistas visavam o controle dos meios de produção e a ascensão do operariado ao poder por meio de uma revolução do operariado. Podem marcar esse trecho também, tá? Mas o que me interessa, de fato, são os dois próximos parágrafos, tá? Presta atenção no que vai acontecer. Durante o governo Venceslau Braz, eu vou ter a grande greve de 1917, a primeira grande greve do operariado, dos trabalhadores brasileiros naquele momento. Reivindicando o quê? Buscando o quê? Olha para mim, vamos ler junto. Podem marcar todo o parágrafo todo e vocês podem escrever no final reivindicações operárias, tá? Do parágrafo que eu vou ler. As organizações operárias foram responsáveis por diversas manifestações e greves com o intuito de melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Dentre os diversos eventos, ganha destaque a Grande Greve de 1917. Iniciada no mês de julho em São Paulo, esse movimento contou com praticamente todo o proletariado paulista, que reivindicava cerca de 35% de aumento de salário, proibição da utilização da mão de obra daqueles que fossem menores de 14 anos, término do trabalho noturno de mulheres e de menores de 18 anos, jornada de trabalho de 8 horas diárias e respeito ao direito de associações. Então, a Grande Greve de 1917 foi o primeiro grande movimento da classe operária em busca de melhorias para si própria. Um reajuste salarial de 35%, fim do trabalho feminino noturno, fim do trabalho para menores de 18 anos também em caráter noturno, fim do trabalho de menores de 14 anos. Então, assim, o movimento se articula pela primeira vez. E aí, o movimento vai se organizar por esses primeiros sindicatos que são formados. Os trabalhadores da indústria calçadista, os trabalhadores da indústria têxtil, os trabalhadores da indústria metalúrgica. Então, esses trabalhadores se organizam e simplesmente cruzam os braços. Cruzam os braços até que suas reivindicações sejam atendidas. Então, para esse parágrafo que eu li, você pode marcar e pode escrever aí, reivindicações operárias. O próximo parágrafo, só que aí o espaço é curto, mas no próximo parágrafo, você teria que escrever conquistas trabalhistas ou conquistas operárias. Se quiser colocar só conquistas, eu acho que já vai ficar tranquilo para você, tá? Então, olha comigo. Penúltimo parágrafo, página 29. A repressão policial foi violenta. Os conflitos entre policiais e trabalhadores se espalharam por toda a cidade. Barricadas e tiroteios aterrorizaram a população da cidade. Mediante grande adesão dos trabalhadores e a todo o caos instaurado, o governo negociou com os sindicatos o aumento de 20%. Eles pediram 35%, conseguiram 20% dos salários, assim como a manutenção dos empregos dos manifestantes. Ou seja,
além de conseguir 20% de aumento salarial, eles conseguiram que todos aqueles que haviam participado do movimento grevista fossem mantidos em seus empregos e não fossem demitidos pelos seus patrões. Então, foi um primeiro passo, uma primeira conquista importante do movimento operário no território brasileiro. Não se esqueça, olha, eu vou fazer uma observação que não está no livro agora, mas que eu preciso fazer e eu preciso que você entenda, tá? O anarcossindicalismo organizou as ações trabalhistas operárias de maneira muito presente até 1922. Então, junto ao movimento operariado, o discurso anarco-sindical ele esteve à frente até 1922, de maneira mais efetiva. Por que tão especificamente até 1922? Porque em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E o Partido Comunista Brasileiro ele se inspirava em ideias socialistas, marxistas. E a partir da fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, os ideais socialistas passaram a mobilizar o operariado e o proletariado, os trabalhadores no Brasil, de uma maneira maior, e o anarcossindicalismo foi perdendo força. Tá? Então, eu preciso dessa observação aí, que você coloque ou que guarde, né, mentalmente. Então, o anarcossindicalismo foi importante para a classe operária nesse primeiro momento, nas primeiras décadas do século XX, na organização operária. A partir de 22, com o Partido Comunista Brasileiro, as ações mais coordenadas juntamente com a União Soviética, e aí as ideias socialistas ganharam mais força no Brasil. Ok? Bom, durante ainda o governo Venceslau Braz, o Código Civil Brasileiro, que é revisto lá em 2003, também é um ponto importante. Na página 30 e na página 31, você vai ter uma análise da forma, né, como a polícia agiu, articulando e tratando o movimento operário e trabalhista, né, e a questão social. Da ação policial, tem toda a análise feita aqui na página 30 e 31. Você já deve ter feito. Eu vou só chamar a atenção para o último parágrafo aqui da 30, tá? Não precisa marcar, não. A exclusão social não ocorria apenas em caráter econômico, mas também em todas as esferas que caracterizavam o cidadão. Até mesmo na forma como a figura do trabalhador era vista pelas demais classes sociais. O desprezo atribuído a tal figura pelo simples fato de se tratar de um operário configurava-se uma violência a esses cidadãos. A intolerância das demais camadas da sociedade com suas práticas de luta reforça o preconceito e os estigmas que eram atribuídos à classe operária. Então, as elites olhavam para a classe operária de maneira muito pejorativa, ruim. Quando é que o trabalhador, quando é que a classe trabalhadora, o operariado, vai ganhar um maior destaque, uma maior importância? Com Vargas, com o projeto industrial do Vargas. Aí a classe operária vai ganhar uma importância muito grande no cenário político brasileiro. Também, tá? São discussões. Bom, vamos avançando. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Alguns minutos. Vamos avançando. Na sua apostila, a página 35 traz um processo de urbanização e modernização do Brasil. Só que eu vou seguir a minha apresentação de slides, logicamente. E a minha apresentação, ela traz no próximo slide, nos próximos 3 slides, alguns elementos que não estão na apostila. Então, preste bastante atenção. 1914, 1918, Venceslau Braz. Chega 1918 e chega o momento de termos novas eleições presidenciais. Essas eleições ocorrem. E quem é que é eleito como presidente em 1918? É eleito para a presidência Rodrigues Alves. Sim, ele mesmo. O mesmo de 1902 a 1906. O mesmo Rodrigues Alves durante a revolta da vacina. O mesmo Rodrigues Alves que comanda ou coordena a assinatura do Convento de Taubaté em 1906. Rodrigues Alves é eleito novamente. Só que nesse momento acontece algo que muda os rumos da política brasileira. Rodrigues Alves, eleito em 1918, e aqui Delfim Moreira, o seu vice-presidente.
Vocês, pelas datas, devem já entender que aconteceu alguma coisa, porque o Rodrigues Alves ele não assume o mandato. Ele, inclusive, morre antes do mandato. E ele morre por gripe espanhola. Morre antes de assumir o seu mandato. Delfim Moreira, que era o vice-presidente, assume interinamente, ele não podia completar o mandato. Nós já sabemos disso, né? Pela Constituição de 1891, se não tivesse completado a metade do mandato, novas eleições eram organizadas. Então, Delfim Moreira assume interinamente, morre em 1920, tá? Morre em 1920, Delfim Moreira, e aí há que se resolver esse processo. Mas, nesses minutos que faltam de aula, eu vou entrar na discussão sobre o surto de pandemia de um século atrás, a gripe espanhola, e eu vou trazer a discussão muito na comparação para o nosso momento que estamos vivendo agora, em 2020, tá? Então, assim, um surto de H1N1 ali em 1918 começa a se expandir. Os primeiros casos são detectados nos Estados Unidos, mas a Espanha acaba ganhando a fama, historicamente falando, e aí o nome da doença acaba se concretizando como gripe espanhola. Vamos só entender a seguinte situação, tá? Num primeiro momento. Eu estava no ano final da Primeira Guerra, ok? Por que, apesar dos primeiros casos terem surgido nos Estados Unidos, a Espanha levou a fama? Como eu estava nos momentos finais da guerra... calma um pouquinho. Deixa eu só fazer uma definição. É importante a gente definir e diferenciar epidemia de pandemia. Epidemia é quando uma doença comete uma determinada região, um determinado período de tempo, de uma população localmente falando, mas essa doença ela não ultrapassa fronteiras. Uma pandemia é quando esta doença ela surge numa determinada região, mas ela ultrapassa fronteiras continentais, mundiais, se alastrando pelo mundo. Quem define a mudança de status de epidemia para pandemia é a OMS. A OMS que determina define o que é uma pandemia e o que é uma epidemia. Nós estamos num surto pandêmico de coronavírus, Covid-19, neste momento da história. Inclusive, nós estamos entrando nos 10 minutos finais, entenda, você está vivendo um momento histórico singular, que só tem um parâmetro de um século atrás, em termos de números. Há tanto tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos tantos mortos, tá? Para a gente ter uma noção da gravidade. O Brasil passou dos 9.000 casos ontem. Bom, fazendo alguns apontamentos aqui nesses minutos que me faltam. Qual o saldo aproximado final de mortos? Não, eu estava explicando outra parte. Por que a Espanha leva a fama? Como os países estavam em momento final de guerra, os governos dos estados, dos países que estavam envolvidos diretamente na guerra, obrigaram a imprensa desses países a abafarem esses casos, muitos deles, para que esses casos não chegassem ao campo de batalha, para que as notícias desse surto, dessa doença, não chegassem aos soldados e não abalasse o psicológico ainda mais desses soldados neste momento da guerra. Então, houve um controle de informações nesses países. Na Espanha, não houve esse controle. A Espanha não estava envolvida diretamente na guerra. A Espanha estava numa posição de neutralidade durante a Primeira Guerra Mundial. E além de a doença se alastrar em grande quantidade na Espanha, o rei espanhol acaba morrendo, né, de gripe por H1N1, pela doença. E aí, isso ganha repercussão mundial. E aí, a H1N1, naquele momento, acabou se chamando gripe espanhola, né? Entrou para a história
com este apelido. O saldo de mortos da gripe espanhola. Estudos mais recentes dão conta de algo em torno de 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos de gripe espanhola. No Brasil, foram algo em torno de 300 mil mortos. 300 mil mortos por gripe espanhola no espaço de 2 anos, entre 1918 e 1920. Por isso que na hora que eu vejo muita gente, como professor de história, eu vejo muita gente falando assim, vamos voltar ao futebol. E por isso, quem me segue no Twitter sabe que eu tenho uns tweets muito pesados em cima de alguns comportamentos aqui na cidade. Por isso que eu fico muito indignado quando eu vejo gente na rua sem máscara, quando eu vejo gente aglomerando. Esses dias eu vi em barzinho muita gente reunida, rindo, sem máscara, desprotegidos. Por quê? Eu concordaria, ou pelo menos entenderia, esses comportamentos lá entre 1918 e 1920. Por quê? Porque há um século atrás, eu tinha uma maioria de população analfabeta. Porque há um século atrás, a medicina não era tão avançada como hoje. Porque há um século atrás, olha aí o segundo tópico, porque há um século atrás, tratou-se a doença com canja de galinha, com uísque, com limão, né? Foram 17 mil mortos no Rio de Janeiro, 8 mil mortos em São Paulo em 2 meses. Só para a gente ficar nas 2 grandes capitais, nos 2 estados, né? Dentro desse contexto, foram 300 mil mortos no Brasil. Então, quando hoje eu vejo alguns desses comportamentos, pouco se importando com a quarentena, olha o que a gente está tendo que fazer por conta da pandemia. Não é verdade? Quando vejo muita gente furando quarentena, furando isolamento, tendo comportamentos, já são 12 casos oficiais, pelo menos a última vez que eu vi, 12 casos oficiais em Unai, fora as subnotificações. E esse foi um problema também na gripe espanhola naquele momento. Porque muito se confundiu a gripe espanhola com outras doenças. Febre tifoide, com cólera, com sarampo, com insuficiência respiratória. Não se chegou a um diagnóstico exato, logicamente, naquele momento. Por isso que os estudos mais recentes dão conta de cerca de 100 milhões de mortos. Então, assim, quando eu vejo alguns comportamentos hoje, eu acho muito surreal. Acho muito surreal. Mas entenda, os comportamentos de hoje, criticando as determinações da OMS, furando isolamento, furando quarentena, não usando máscara, esses comportamentos hoje, eles estavam presentes lá em 1918, 1919 e 1920. Lá, ok, entre aspas, ok. Agora, em 2020, século 21, olha, tenho 4 minutos, está quase acabando, eu preciso printar, mas olha para você ver a foto. Olha esse hospital improvisado. Um galpão de um antigo armazém, vários leitos, pessoas umas do lado das outras, e aqui, pessoas que estavam realmente infectadas com pessoas que estavam apenas suspeitas. Nessa realidade, os que estavam suspeitos, logicamente, acabariam contraindo a doença. E o que acabou acontecendo com muitos. Né? E é justamente quando a gente fala dessa questão atual, é justamente no contexto de se evitar novas imagens, como é que eu vou mostrar no próximo slide. Apesar do que a imagem que eu vou mostrar no próximo slide já está acontecendo. Já está acontecendo. Olha aí o próximo slide. Olha a foto. Rio de Janeiro, 1919. Não tinha espaço para enterrar tanta gente. Os cemitérios estavam lotados e aí os caixões eram deixados ao ar livre, empilhados. Vocês devem ter visto imagens nessas últimas semanas de valas coletivas, caixões colocados uns do lado dos outros, de covas rasas sendo cavadas para esses corpos. E um detalhe, vou fechar aqui, já printei para não me preocupar, para a gente fazer a última análise. Vocês devem ter visto, quem me segue no Instagram, deve ter visto o IGTV que eu fiz, o último que eu coloquei, justamente com relação ao editorial feito pelo William Bonner no Jornal Nacional. E é uma análise muito pontual.
Olha para você ver o raciocínio. As 250 e tantas mortes em Brumadinho chocaram. Chocaram, impactaram. Há cerca de 3 mil mortes no World Trade Center, ali em 2001, chocaram o mundo. Impactaram. A queda do avião da Chapecoense, a morte da delegação, a morte de pessoas que ali estavam, repórteres, chocou, impactou. Por quê? Porque foram pontuais. Gerou-se uma comoção. O grande problema nesse momento é que, como o coronavírus está se estendendo e o número de mortos está se acumulando, pelo menos os oficiais, né? Ainda tem as subnotificações, os não oficiais, o número ele é muito maior, mas como isso está se transformando em algo diário, as pessoas estão deixando de se importar. As pessoas estão deixando de se preocupar. As pessoas estão deixando de se precaver, de se proteger, e esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo, porque banaliza todas as ações. E aí você não se protege, ou a pessoa próxima não se protege, e contrai o vírus, e mesmo não apresentando sintomas, pode passar o vírus para outras pessoas. Nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociais. A falta de responsabilidade de um ou de outro reflete na sociedade. Ele não responde, ela não responde apenas por ele ou por ela. Estamos em sociedade. E vou encerrar, deve estar entrando nos últimos segundos. Faça uma conta comigo rápida. Arredondando, somos 80 mil habitantes em Unai. Vamos supor que nesse período, 10%, 5% da população de Unai contrai o vírus. 4 mil pessoas. Tem leito para todo mundo? Tem respirador para todo mundo? E aí? Eu só coloquei 5% da população. Raciocina, reflete comigo.